Os batistas desaprovaram todo escrito apócrifo, todo pseudepígrafo, todo o livro deuterocanônico. Então, todo esse conjunto de escritos, né, que alguns são chamados pseudepígrafos porque supostamente trazem o nome de um apóstolo, quando na verdade foi escrito por uma outra pessoa. Então, o sujeito estava querendo dar autoridade ao seu escrito, queria conferir notoriedade ao seu escrito e colocava o nome lá de Pedro, né? Temos aí o Apocalipse de Pedro. Colocava o nome de alguma figura importante do Antigo Testamento, Abraão. E aí esse livro ganhava uma certa notoriedade, as pessoas não conheciam. Mas por quê? Porque trazia o livro de alguém, o nome de alguém, como se fosse o autor do livro. Esses livros são claramente, não há sombra de dúvidas da falsificação. E isso aqui, até os católicos reconhecem esse material como sendo falso, os pseudepígrafos, deuterocanônicos. Ninguém aceita esse material, né? Então, os batistas, eles reprovam esse material e eles seguem exatamente um caminho contrário ao da Igreja Católica Romana. Enquanto a Igreja reconhece mais livros, os batistas estão fechados com o cânon judaico do Antigo Testamento. Nada de novo entra no cânon, segundo os batistas, né? Essa é uma declaração clara dos batistas de 1689 de rompimento e de desacordo com o catolicismo romano. Pessoal, deixa eu abrir aspas aqui, aliás, abrir um parêntese aqui para dizer o seguinte: embora esse século aqui, onde surgiu esses grandes conflitos entre católicos e reformados, e aqui especialmente batistas, é importante entender o seguinte, que além das questões que estão ali ligadas, né, de toda a disputa que havia, dos ânimos acirrados que haviam, verdadeiramente não se pode negar a um rompimento, a um desacordo real entre católicos romanos e reformados. Eu quero usar aqui o nome batistas, porque o nosso curso é sobre os batistas, mas isso se aplica a todos os reformados, a todos os protestantes de uma maneira geral. Não há como católicos e reformados estarem juntos numa adoração a Deus. As ideias são contrárias, as ideias são diferentes. Nós estamos vivendo uma época do ecumenismo. E cada vez mais a Igreja Protestante tem cedido espaço para o ecumenismo. Obviamente que eu estou falando aqui do lado podre, do lado que já está comprometido da Igreja. Muitas igrejas se desviaram da verdade. Note que as 7 igrejas do Apocalipse, igrejas verdadeiras, né? A Bíblia chama de igrejas, então eram igrejas de fato. Mas essas igrejas tiveram ali no Apocalipse exortações de Deus, de Cristo Jesus. E o Senhor Jesus diz: eu tirarei o candelabro de vocês, eu vomitarei vocês, se vocês não voltarem a andar no meu caminho. Essas igrejas, grande parte delas faliram. São igrejas que não existem mais. Literalmente não existem mais. Igrejas locais que não existem mais. Porque deram lugar ao erro. Então, quando eu digo que o lado podre, eu estou me referindo a igrejas locais que pertencem a denominações protestantes, reformadas, mas que há muito tempo negociaram a verdade. Que há muito tempo abandonaram a fé reformada, a fé bíblica. Negociaram seus valores, seus princípios, negociaram o culto, negociaram o dia do Senhor e negociaram muitas outras doutrinas nas Escrituras Sagradas. Então, com exceção desse lado podre, a Igreja Reformada e a Igreja Católica Romana não há acordo. Nós não somos inimigos de católicos, nós vivemos num contexto de paz. Eu acredito, inclusive, que muitas daquele mau momento, digamos assim, daquela inimizade que havia, ela foi contornada já neste século, né? Mas ainda assim, quando o assunto é teologia, quando o acordo é teológico, ele não existe.
Não adianta nós tentarmos procurar de alguma forma. A Confissão Batista é muito clara aqui. A Confissão de 1689, com uma clareza cristalina, com uma clareza ímpar, mostra que os batistas e católicos romanos, apesar do contexto, mas teologicamente não tem acordo. Não há acordo. Então, o ecumenismo é uma prática que não pode ser aceita no meio batista reformado, confessional. Porque nós não somos ecumênicos, nós não entendemos que possa haver a possibilidade de um ajuntamento legítimo entre católicos e reformados e batistas. Não pode haver. A confissão está nos mostrando que não pode haver. Por N motivos, muitos motivos, não pode haver.